Vamos dar sequência aqui para quem está conosco na TV Jovem Pan News. O FBI afirmou que o que aconteceu neste sábado foi uma tentativa de assassinato contra Donald Trump. O ataque ocorreu na véspera da convenção que deve confirmar o nome do republicano na disputa pela Casa Branca. A avaliação agora, a reportagem do Cacá Martins. A segurança está reforçada na cidade de Milwaukee, no estado americano de Wisconsin, que recebe a partir de amanhã a convenção do Partido Republicano. Por toda a cidade, bloqueios foram montados. Grupos de agentes da polícia e do serviço secreto também estão posicionados em vários pontos. Mesmo diante do receio após o atentado do sábado, a campanha de Donald Trump diz que o ex-presidente está bem e deverá comparecer ao evento. Com a expectativa de ser indicado pelos republicanos para disputar a Casa Branca em novembro, Trump tem discurso marcado no encontro na quinta-feira. Cerca de 50 mil pessoas deverão passar pela convenção ao longo dos próximos dias. Do lado de fora do local escolhido para a reunião, apoiadores de Donald Trump demonstram confiança. Para Michelle Alter, que representa o Arizona e votará a favor de Trump, o ataque do sábado fará com que mais pessoas apoiem a indicação do ex-presidente. Because now there's going to be more people that are going to be supporting President Trump. Organizadores da convenção acompanharam em tempo real os momentos após Donald Trump ser ferido por um disparo durante o comício na Pensilvânia. Uma das imagens que mais chamaram a atenção é do suposto atirador, já imóvel, em cima de um telhado. Segundo a polícia local, foi exatamente de uma posição elevada fora do comício que os disparos foram feitos em direção ao palco onde estava o ex-presidente, que acabou atingido de raspão. Para o professor de Relações Internacionais José Niemeyer, o atentado deve fazer com que o eleitorado apoie mais a candidatura do republicano. A campanha de Donald Trump estava em ascensão, principalmente com a postura mais frágil do candidato Biden, tanto nos seus discursos como na maneira de se portar em público, nas gafes que deu com relação à troca de nomes e principalmente pela confusão, vamos dizer assim, Thiago, dentro do Partido Democrata. E então a situação de Trump já era uma situação mais confortável nos últimos dias. Com este atentado, precisamos entender se é um atentado de como a gente costuma chamar em estudos estratégicos, de um lobo solitário ou de uma organização mais complexa contra a candidatura Trump, ficando comprovado este tipo de ação violenta, né? E parece que está comprovado, ele inclusive se machucou, isso deve fazer com que, principalmente o eleitorado da classe média norte-americana e mais conservadora, apoie ainda mais a candidatura Trump, entendendo que este atentado foi contra um projeto específico que Donald Trump representa e pode fazer com que ele, nessa posição de vítima, ganhe mais peso eleitoral para 5 de novembro, sim. O professor Manuel Furriela também avalia que, por enquanto, o ataque favorece Trump na corrida pela Casa Branca. Eu acredito que, além dos efeitos que a gente já imagina de comoção, tem um efeito interessante especificamente para Donald Trump, que tem um discurso relacionado com perseguição a respeito à sua candidatura. Como a gente sabe, ele é um excelente comunicador, existem vários fatores a respeito do seu discurso muito forte, tanto é que ele foi presidente e perdeu a última eleição por uma margem muito pequena de votos, ou seja, muito competitivo, num discurso muito forte, também relacionado com o fato de que sempre procuram impedir ou que ele se candidate ou propriamente que ele assuma o poder. Então, cabe muito nesse aspecto esse atentado também. Então, ele tem algumas questões, tem questões de discussão na justiça, que no discurso dele ele alega que são criações para impedir a continuidade da sua candidatura, e agora esse atentado também encaixa muito bem nessa narrativa. Eu acho que é um dos efeitos interessantes que a gente tem. Demonstrações de apoio a Trump foram vistas ainda no local do comício, na Pensilvânia, e também na porta do condomínio de luxo Mar-a-Lago, onde Trump mora na Flórida. Por lá, muitos carregavam a bandeira com o lema de Trump, fazer a América grande novamente. Joaquim Gutierrez lembrou que, já ferido e cercado pelos agentes do serviço secreto, Donald Trump, com o rosto ensanguentado, ainda se virou para a plateia e disse: lutem, lutem, lutem.